Hoje o nosso entrevistado é esse cearense querido que chegou a Pindamonhangaba para ficar e está dirigindo o cartório eleitoral da 90ª Zona Eleitoral do Estado de São Paulo, há 17 anos, né, João? E a gente deixou uma pergunta para ele a respeito dessa história que todo mundo fala. De vez em quando aparecem umas correntes na internet. Todo mundo anula o voto, que é para melar a eleição. Não é bem assim que a banda toca, né? Não, exatamente, Cataldo, você disse muito bem. A eleição, ela é decidida nos votos válidos, né? E quais são os votos válidos? São aqueles que você vota ou no candidato ou vota na legenda. Se você votar em branco ou nulo, esses votos não são considerados para a eleição, tá certo? E aí, o que acontece? Se nós tivermos uma eleição em Pinda hoje, e todo mundo se recusar a votar, olha, ninguém vai votar mais. Obviamente que os candidatos vão comparecer lá para colocar o seu próprio voto, tá certo? E aí nós teremos um prefeito eleito talvez com o próprio voto. Ele teria um voto lá na urna e esse voto é os 100% de votação da nossa eleição. Então, o que é considerado? Só os votos que foram válidos. Essa é a eleição. E qual é aquela eleição que pode ser anulada? É quando há um problema com o candidato. Se o candidato cometeu alguma fraude na eleição, e aí os votos deles serão... Ou se era ficha suja, exatamente, exatamente. Aí é um problema com o candidato, mas não um problema de votação. Porque a votação ela vai ser considerada só aquela que o eleitor votou ou no partido, na eleição proporcional, né, para vereador, ou votou para o candidato a prefeito. Mesmo assim, havendo um segundo candidato que esteja a ficha limpa, ele supera esse entrave, não? Não, sim, na verdade, o que acontece é o seguinte, a questão da anulação da eleição, né, é quando já ocorreu o processo, né, o camarada, isso foi descoberto posteriormente, tá certo? E aí o camarada já está sentado na cadeira, ele já está exercendo. Aí anula a eleição e procede uma nova votação. E só se procede a uma nova votação se esse candidato teve aí mais de 50% dos votos. Sei. Porque às vezes nós temos aí na eleição mais de um candidato, mais de 2 candidatos. Então, às vezes, nenhum dos 3 candidatos, 4, 5, não atinge 50%. Ganha com 40%, ganha com 39%, tá certo? Não chega a 50%. E aí, se for anulada a eleição, aí o segundo colocado assume. Certo. Agora, se o candidato eleito, ele tinha atingido mais de 50% do eleitorado, aí anula-se, nós teremos uma nova eleição. A gente vê pessoas aí votando e concluindo a votação na legenda e querendo ver a foto do candidato lá e que não vai aparecer com esse processo. Como é que vota direito, João, para não perder o voto e não perder a viagem e não ficar reclamando depois? É muito importante a sua colocação, Cataldo, porque na votação nós temos uma ordem de votação. Na próxima eleição, que é prefeito e vereador, a ordem é vereador e depois prefeito. Então, o eleitor, ao chegar na urna eletrônica, ele vai votar primeiro para vereador. Então, ele tem que, pelo menos, votar com 5 números. E aí é quando a gente pede para que ele leve a sua cola. Mesmo sendo só 2 candidatos, leve a cola, com os números já escritos lá. Ele vai ter que digitar os 5 números. Após a digitação dos 5 números para o seu candidato a vereador, aparecerá na tela a foto, o número e os dados do seu candidato. É ali onde ele vai verificar. Mas o que acontece muitas vezes com o eleitor? Ele digitou o número corretamente e já confirmou. Se você confirma, logo após a confirmação, a foto desaparece. Se você fizer isso num processo muito rápido, você não consegue visualizar esse dado da foto, número e os dados do candidato, nome de urna, essas coisas. Então, digitou o número e confirmou com o verde, ele desaparece, porque ele já vai para a próxima tela. E se votar na legenda só? Se votar na legenda, aí não vai aparecer nenhuma foto de ninguém. E a urna, ela dá uma mensagem. Se você colocou o número de um partido existente, ele vai dizer voto para a legenda, e ela fica piscando. Voto para a legenda. Se você confirmar, você está votando no partido. E aí partido não terá foto.
E às vezes, foi muito bem se tocar nessa questão, que às vezes o eleitor vai lá disposto a votar só no prefeito. Ele não tem candidato a vereador, ele não quer votar em vereador. E o que acontece? Ele chega na primeira tela, ele quer votar para o prefeito para ir embora. E ele coloca o número do partido, obviamente, e aí está lá, voto para a legenda, voto para a legenda. É o mesmo número do prefeito. Do prefeito, a legenda. Exatamente. E aí está, voto para a legenda, e não aparece a foto. E ele quer ver a foto do prefeito naquela primeira votação. E aí, quando ele confirma, ele votou na legenda, e aí aparece a tela para o prefeito. E aí ele fica, mas eu já votei para o meu prefeito, né? Que era aquele número que eu vim aqui para votar. E a urna continua com a tela, porque agora é a vez do prefeito. Porque a ordem é vereador, prefeito. Então, primeiro você vota no vereador e após para prefeito. Olha, eu acho que tem muitas coisas ainda de eleição que a gente pode abordar. Eu vou convidar o João para voltar mais vezes aqui para falar sobre isso. Mas hoje o nosso tempo chegou ao final e eu espero que daqui até o processo eleitoral as pessoas escolham com consciência, para que a gente não fique depois reclamando da situação que o país mergulhou, que eu estou com vontade de tirar, o outro quer botar, fica uma coisa complicada. Vamos votar com consciência, negócio de bujão de gás, camiseta, enterro. Se você quiser aceitar, aceita, mas depois vota com consciência, não vota por causa do caixão, porque ninguém vai conferir mesmo se você votou ou deixou de votar. Aceita o benefício e vota com consciência na pessoa certa.